Bem-vindo ao Tóxico do Reddit, o canal onde histórias reais de relacionamentos tóxicos ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos de pessoas que viveram situações de manipulação, traição e abuso emocional, mas que conseguiram escapar e reconstruir suas vidas. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Os nomes e alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Meu nome é Camila, tenho 35 anos, e esta é a história de como descobri que meu marido pagava mensalmente para 3 mulheres diferentes fingirem ser minhas amigas durante 4 anos, se infiltrarem na minha vida, ganharem minha confiança e reportarem cada detalhe das minhas conversas, atividades e pensamentos para ele, através de relatórios semanais detalhados. A descoberta aconteceu quando uma dessas amigas desenvolveu culpa pelo trabalho que estava fazendo, pediu demissão do marido e me contou toda a verdade, revelando rede de vigilância humana ao meu redor que transformava cada amizade em performance paga. Conheci Eduardo em 2018, numa conferência de negócios em Brasília. Eu era advogada trabalhando num escritório médio, ganhava cerca de R$20 mil por mês, tinha carreira promissora. Eduardo era empresário do ramo de consultoria, bem-sucedido financeiramente, carismático, articulado. Nos conectamos imediatamente. Começamos relacionamento à distância porque ele morava em São Paulo e eu em Brasília. Nos primeiros 6 meses, viajávamos para ver um ao outro nos finais de semana. Em 2019, decidi aceitar proposta de trabalho em escritório de advocacia em São Paulo para ficarmos na mesma cidade. Eduardo ficou eufórico. Mudei para São Paulo em março de 2019. Não conhecia muita gente na cidade além de Eduardo. Meus amigos estavam todos em Brasília, família também. Estava começando vida social do zero. Casamos em dezembro de 2019, 9 meses após eu me mudar. Cerimônia linda, família e amigos de Brasília vieram. Começamos vida de casados num apartamento amplo que compramos juntos. Em janeiro de 2020, poucas semanas após casamento, Eduardo sugeriu que eu deveria fazer amigas em São Paulo. Dizia que era importante ter círculo social próprio, que não era saudável depender só dele para a companhia. Concordei completamente. Realmente precisava construir amizades novas. Eduardo disse que conhecia pessoas que talvez eu pudesse gostar. Mulheres da faixa etária similar, profissionais, inteligentes. Ofereceu apresentar. Achei gesto atencioso. Marido querendo me ajudar a me integrar socialmente era sinal de parceiro cuidadoso. Primeira amiga que ele apresentou foi Tatiana. Eduardo disse que ela era designer gráfica, freelancer, que conhecia ela através de networking profissional. Organizou o almoço nós 3. Tatiana era simpática, engraçada, tínhamos interesses compatíveis, trocamos números, começamos a nos encontrar regularmente. Segunda amiga foi Helena, apresentada 2 meses depois. Eduardo disse que era nutricionista, que conhecia ela da academia que ele frequentava. Almoçamos juntas. Helena era calma, boa ouvinte, desenvolvemos conexão rápida. Terceira foi Renata, apresentada em julho de 2020. Professora de yoga, conhecida de Eduardo através de amigo em comum, ele dizia. Renata era zen, espiritualizada, trazia perspectiva diferente. Durante 2020 e nos anos seguintes até 2024, essas 3 mulheres viraram minhas melhores amigas em São Paulo. Víamos umas às outras constantemente. Almoços, cafés, caminhadas, yoga, happy hours. Conversávamos sobre tudo: trabalho, relacionamento, família, inseguranças, sonhos. Amizades profundas e genuínas, eu achava. Eduardo sempre perguntava como tinham sido meus encontros com elas. Como foi com Tatiana hoje? O que vocês conversaram? Helena está bem? Achei que era interesse genuíno dele pela minha vida social. Marido carinhoso querendo saber sobre meu dia. As 3 conheciam uma a outra através de mim. Às vezes saíamos em grupo, outras vezes duplas, outras vezes individual. Viraram sistema de apoio essencial, especialmente durante pandemia, quando estava isolada longe da família. Contava tudo para elas. Quando tinha discussão com Eduardo, desabafava com Tatiana. Quando estava estressada no trabalho, ventilava com Helena. Quando questionava decisões de vida, processava com Renata. Elas sempre davam conselhos, perspectivas, apoio emocional.
Olhando retrospectivamente agora, percebo que conselhos delas sempre gentilmente me direcionavam para certas conclusões. Se eu estava brava com Eduardo por algo, elas contextualizavam o comportamento dele de forma que me fazia entender lado dele. Se eu considerava a mudança de carreira que Eduardo não aprovava, elas apresentavam razões pelas quais meu emprego atual era melhor. Nunca de forma óbvia, sempre sutil, como amigas genuínas oferecendo perspectivas balanceadas. Em 2021, comecei a sentir que Eduardo sabia coisas sobre mim antes de eu contar. Pequenos detalhes. Eu mencionava algo e ele dizia que já sabia. Quando perguntava como, ele dizia que eu provavelmente tinha mencionado antes e esquecido. Uma vez em 2022, tive discussão séria com Eduardo sobre querer fazer mestrado no exterior. Ele era contra. Dizia que prejudicaria a carreira dele se mudássemos temporariamente, que não valia investimento financeiro. Fiquei chateada. Desabafei com Helena num café na tarde seguinte. Falei sobre frustração, sobre sentir que Eduardo não apoiava minhas ambições. Naquela noite, Eduardo chegou em casa com flores e pedido de desculpas elaborado. Disse que tinha refletido durante o dia, que percebia que estava sendo egoísta, que devíamos considerar mestrado seriamente. Fiquei surpresa com mudança tão rápida, mas feliz que ele tinha reconsiderado. Só muito depois entendi. Helena tinha reportado conversa nossa. Eduardo teve tempo de preparar resposta estratégica antes de eu chegar em casa. Aconteceu várias vezes. Eu desabafava com uma das três. Eduardo magicamente ajustava comportamento antes de conversarmos. Eu achava que era a intuição dele, sensibilidade a meus sentimentos. Era informação privilegiada. Em outubro de 2024, tudo desmoronou. Era sábado de manhã. Eduardo tinha viajado a trabalho. Voltaria apenas no domingo. Eu estava em casa. Campainha tocou. Abri. Era Tatiana. Ela parecia extremamente nervosa. Olhos vermelhos como se tivesse chorado. Mãos tremendo. Tatiana, está tudo bem? Entra. Ela entrou. Sentou no sofá. Ficou em silêncio por longo tempo. Finalmente falou. Camila, preciso te contar algo. Algo terrível. E você vai me odiar. Coração acelerou. O que aconteceu? Eu não sou sua amiga. Quer dizer, me tornei sua amiga de verdade, mas não comecei assim. Eduardo me contratou. Não entendi. Contratou para quê? Para fingir ser sua amiga. Para me aproximar de você, ganhar sua confiança e reportar tudo que você fala para ele. Conversas, pensamentos, tudo. Ele me paga R$2.000 por mês há 4 anos. Silêncio absoluto. Cérebro não processava palavras. Tatiana continuou. Lágrimas escorrendo. Helena e Renata também. Todas 3 somos contratadas. Ele nos encontrou através de agência que fornece esse tipo de serviço. Vigilância interpessoal disfarçada. Somos basicamente espiãs pagas. Isso não faz sentido. Vocês são minhas amigas. A gente... Todas essas conversas, experiências, momentos, foram reais para mim. Começou como trabalho, mas você virou amiga verdadeira. É por isso que estou aqui. Não aguento mais. Culpa está me destruindo. Pedi demissão para Eduardo ontem. Ele ficou furioso. Ameaçou processar por quebra de contrato, mas não aguento mais mentir para você. Senti náusea. Corri para banheiro. Vomitei. Voltei para a sala. Tatiana ainda estava lá, chorando. 4 anos? 4 anos de mentira? Sim, desde o começo. Eduardo nos briefou sobre você antes de nos apresentar. Personalidades que você gostaria, interesses compatíveis. Fomos instruídas sobre como construir conexão. Fazemos reuniões mensais com ele para reportar. Relatórios escritos semanais detalhando tudo o que conversamos. Por que ele faria isso? Controle. Ele quer saber tudo sobre você. Cada pensamento, cada sentimento, cada dúvida. Informação é poder. Se ele sabe como você se sente antes de você expressar, pode manipular situações. Pode se apresentar como o marido perfeito que te entende profundamente. Peguei celular. Liguei para Helena. Helena, é verdade? Eduardo te paga? Silêncio do outro lado. Depois, Camila, é verdade? Sim. Desliguei. Liguei para Renata. Mesma pergunta. Mesma resposta. 3 amigas. 4 anos. Tudo comprado. Tudo encenado. Quando Eduardo voltou no domingo, confrontei imediatamente. Mostrei que sabia. Ele tentou negar. Mostrei que tinha confirmado com as 3. Não podia negar. Sentou.
Ficou calmo. Disse: era para sua proteção. Proteção? Você se mudou para a cidade nova. Não conhecia ninguém. Era vulnerável. Homens mal intencionados podiam se aproveitar. Mulheres falsas podiam se infiltrar na sua vida. Então criei círculo seguro controlado. Sabia que mulheres ao seu redor eram confiáveis porque eu as controlava. Elas eram literalmente pessoas falsas se infiltrando na minha vida. Mas trabalhavam para mim, protegiam meus interesses. Nossos interesses. Você me espionou por 4 anos. Eu te protegi. Te conheci melhor. Fui marido melhor porque entendia você completamente. A lógica distorcida dele era aterrorizante. Genuinamente acreditava que vigilância era cuidado, que manipulação era proteção, que roubar minha privacidade e autonomia era ato de amor. Saí naquele dia. Fui para hotel. Nos dias seguintes, contratei advogado de divórcio. Eduardo tentou negociar. Ofereceu parar com vigilância. Ofereceu terapia de casal. Ofereceu compensação financeira. Recusei tudo. Confiança estava destruída além de qualquer possibilidade de reparo. Processo de divórcio revelou mais. Eduardo tinha gasto aproximadamente R$300 mil ao longo de 4 anos pagando as 3 mulheres. 2 mil por mês cada uma. Mais bônus por informações especialmente úteis. Descobri que a agência que ele usou se especializava nisso. Relacionamentos interpessoais gerenciados era termo deles. Forneciam pessoas treinadas para se infiltrar em vidas de alvos e coletar informação. Eduardo não era o único cliente. Aparentemente era serviço com demanda crescente entre pessoas ricas controladoras. Quanto às 3 mulheres, situação era complicada. Tatiana genuinamente desenvolveu culpa. Pedimos para sermos amigas de verdade agora sem Eduardo, mas era impossível. Base estava contaminada. Vê-la só trazia lembrança de traição. Helena e Renata continuaram trabalhando para Eduardo por mais alguns meses até ele finalmente cancelar serviço, após ficar claro que eu não voltaria. Hoje, 2 anos depois, estou reconstruída. Mudei de volta para Brasília, próxima de família e amigos antigos genuínos. Terapia intensiva para processar trauma de ter círculo social inteiro fabricado. Desenvolvi dificuldade profunda em confiar em amizades novas. Sempre questionando: essa pessoa é real? Está sendo paga para coletar informação? Paranoia que sei ser excessiva, mas não consigo controlar completamente. Se você está lendo isso, sinais de alerta. Parceiro que apresenta todas suas amizades novas, amigos que sempre relatam conversas de volta para parceiro, parceiro que sabe coisas antes de você contar, círculo social que estranhamente sempre valida a perspectiva do parceiro, relacionamentos que começaram convenientes demais. Confie nos instintos. Construa amizades organicamente. Questione presentes embalados perfeitos demais.